Aristóteles foi um importante filósofo que nasceu em 384 na cidade de Estagira, localizada na Macedônia. Foi um importante filósofo grego, um dos pensadores com maior influência na cultura ocidental, um dos 3 filósofos da Grécia Antiga, tendo convivido e estudado com Platão. Teve uma sólida formação em ciências, o que influenciou na sua produção. Foi um discípulo do filósofo Platão, elaborou um sistema filosófico que abordou sobre praticamente todos os assuntos existentes, como a geometria, física, metafísica, botânica, zoologia, astronomia, medicina, psicologia, ética, drama, poesia, retórica, matemática, principalmente lógica. O que é felicidade para Aristóteles? Para Aristóteles, a felicidade é o bem maior desejado pelo ser humano, e por isso suas ações serão em direção a esse fim. Para alcançar a felicidade, o ser humano precisa pautar suas ações na prática de ações virtuosas. Essas ações são definidas por meio do exercício do pensamento, de forma que justiça e razão sejam relacionadas ultimamente ao ser humano, que se difere dos outros animais. Pela capacidade de pensar, consegue examinar suas ações e determinar o que é justo e assim tornar-se feliz. Aristóteles, em seu livro, utiliza o termo grego eudaimonia, formado a partir do prefixo eu, bem, e do seu substantivo daimon, espírito. A ética de Aristóteles é uma teoria da virtude. Isso quer dizer que os princípios éticos estão determinados pelo caráter, ou melhor, pelo caráter virtuoso de uma pessoa. A teoria ética aristotélica está presente na obra Ética Nicômaco, uma das obras fundamentais do filósofo clássico grego. Nela, Aristóteles afirma que os seres humanos possuem uma essência, uma natureza e também uma finalidade. Essa finalidade seria o sentido da vida, que nós, seres humanos, seria a eudaimonia, que significa uma vida bem vivida ou felicidade. Assim, a ética aristotélica é uma ética teológica e eudaimonia. Para Aristóteles, a felicidade é o sumo bem, objetivo último das ações humanas. Aristóteles compara a eudaimonia ao alvo que orienta a pontaria de um arqueiro. Assim, a felicidade é o alvo que orienta as ações humanas. Os seres humanos são naturalmente bons, e se agirem de acordo com sua natureza, buscarão o bem, e suas ações serão ações virtuosas. A virtude só pode ser alcançada pela prudência, a ponderação e deliberação sobre a justa medida, ou justo meio. A mediana entre os vícios por omissão ou por excesso. A virtude de coragem, por exemplo, é a justa medida entre a covardia e a temeridade. Para Aristóteles, a virtude, mesmo sendo relativa ao caráter de uma pessoa, poderia ser desenvolvida e exercitada, pois era adquirida através do hábito. Para desenvolver o hábito da virtude, era necessário ser prudente e possuir pessoas e comportamentos que pudessem servir de exemplo de boa ação. Assim, com bastante ponderação racional, era possível alcançar uma vida bem vivida e feliz. A virtude para Aristóteles. Para a ética de Aristóteles, virtude implica uma formação. Ninguém se torna virtuoso por natureza, mas por costume. O conceito de virtude tende a ser esclarecido pelo entendimento do seu processo de aquisição. Se dá em 2 níveis. Primeiro, se aprender a conhecer a virtude em ato, pois sua prática implica de certo modo conhecimento ou sabedoria. Segundo, remete à gênese dos hábitos na experiência, sendo justamente pela experiência de prazer e de que se forma o gosto pelas ações virtuosas. O conceito de hábito exerce uma função fundamental na teoria moral aristotélica. Na ética nicomaqueia, esse conceito é requerido para a explicação das virtudes morais e articula os elementos racionais e emocionais do agente moral, com vistas a explicar a natureza das virtudes e dos vícios. Em outras palavras, todas as ações reiteradas dos homens se tornam uma disposição do caráter da mesma qualidade. Os conceitos da educação, razão e hábito são fundamentais para a compreensão da natureza humana, uma vez que os homens possuem capacidades naturais para aprender, para pensar e para tornar suas escolhas um hábito. Aristóteles acredita na existência de uma natureza humana que possibilita capacidade aos homens, mas vai além disso através da formulação do conceito de hábito, pois é através deste que o indivíduo pode aprender e manter-se educado. Uma vida feliz é determinada no agir virtuoso contínuo. A vida eudaimônica, que é tratada por Aristóteles como qualidade humana, é a atividade contínua, ou seja, depende dos 2 hábitos. No livro Ética Nicômaco, Aristóteles mostra que a virtude está relacionada com o justo meio, a mediana entre os vícios por falta e por excesso. Por exemplo, a virtude de coragem é a mediana entre a covardia, vício pela falta e a temeridade.
vício por excesso. A teoria do justo meio de Aristóteles pressupõe o homem na busca da felicidade da polis, ou seja, o homem é a parte da cidade e sua felicidade depende da felicidade da cidade. Portanto, o homem feliz é aquele que chega à cidadania. O justo meio é o conceito da chave desse artigo. O homem virtuoso é aquele que age segundo o justo meio, como corajoso que não é nem tímido, escassez, nem audaz, excesso. Portanto, para ser corajoso, ele teve que escolher agir segundo o justo meio. A ação ética, em Aristóteles, requer um equilíbrio, ou seja, é necessário fazer uso do meio termo que objetiva ajudar o homem a agir sempre de maneira equilibrada, evitando assim o excesso ou a falta, o que caracteriza um vício. O fim de Aristóteles foi trágico. Quando o rei da Macedônia Alexandre o Grande morreu, irrompeu em Atenas uma grande explosão de ódio, não somente contra o conquistador, mas contra todos os seus admiradores e amigos. Um dos melhores amigos de Alexandre era Aristóteles. Estava prestes a ser preso quando conseguiu escapar em tempo. Deixou Atenas dizendo que não daria à cidade a oportunidade de cometer um segundo crime contra a filosofia, referindo-se a Sócrates. Pouco tempo depois do exílio que se supera, adoeceu. Desiludido com a ingratidão dos atenienses, decidiu por fim a vida bebendo, como Sócrates, uma taça de cicuta. Aristóteles morreu em 322 a.C. em Calcide, na Eubéia. Em seu testamento, determinou a libertação dos seus escravos. Foi essa, talvez, a primeira carta de alforria da história.